Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando o rejunte dos azulejos, baixando episódios para ouvir no metrô, limpando a bota e o capacete, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 177, o terceiro da 5ª temporada do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para todos vocês pelas colaboradoras e pelos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, tanto pela questão econômica, de pagar boleto, essas coisas, e especialmente pela demonstração de carinho com a gente e reconhecimento da nossa relevância para todo mundo, do GAC e todo mundo em geral. Essas pessoas, as apoiadoras e apoiadores, consideram que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporcionam a oportunidade de estudarmos, de conversarmos, pensarmos, lermos, debatermos, enfim, de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. Podcast Áreas Contaminadas conta também com 4 empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enchem de orgulho por serem empresas muito conhecidas e reconhecidas e renomadas no mercado, querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho, mostrando que nós aqui estamos no caminho certo, afinal essas gigantes do GAC consideram que o nosso podcast agrega ainda mais valor às marcas delas e isso é fantástico para nós. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a partir desse mês de janeiro temos também conosco a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Anuncio que ainda estão abertas por pouco tempo as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso tem a duração de 1 ano, com aulas online às terças ou quintas à noite, e aulas mais ou menos 60% a 70% presenciais e 30% a 40% online aos sábados o dia inteiro. O curso é focado em remediação. Quem tiver interesse nesse tema, consulte o site sp.senac.br. Procure lá pós-graduação, área de meio ambiente, curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas e vem estudar conosco agora em 2024. E falando em cursos, a parceria Senac-ESAS está com inscrições abertas para alguns cursos em janeiro e fevereiro. Lá no final de fevereiro haverá um curso muito especial, porque é uma releitura do primeiro curso lançado pela parceria Senac-ESAS lá em 2017. É um curso de sondagem, amostragem de solo e instalação de postos de monitoramento. Teremos 8 horas de aula online e 16 horas de aula presenciais e práticas no Centro Universitário Senac. Nessas aulas práticas, eu, Newton Miyashiro, Fernando Ferraz e Larissa Macedo mostraremos alguns detalhes de metodologias de sondagem, de amostragem de solo, descrição de solo, varredura no liner, instalação de postos de acordo com a norma e outras coisas mais. Temos outros cursos também anunciados, outros cursos já programados. Fiquem de olho. Inscrições e informações estão no site da ESAS, www.esas.com.br/eventos.
Bom, pessoal, hoje temos um episódio muito legal com o Thiago Gomes. O Thiago é um personagem da maior grandeza dentro do GAC, né? É um dos sócios da Doxor e se tornou ainda mais conhecido por ter ficado uns bons anos na diretoria da ESAS, inclusive sendo presidente dessa entidade por alguns mandatos. E nesse período que ele participou da diretoria, foi importante a participação dele de grandes mudanças no mercado do GAC. A maior delas foi aumentar muito a representatividade da ESAS como grande interlocutora das empresas do mercado do GAC em outros fóruns. Vocês vão ouvir aqui muitas realizações que ele participou e vão ouvir também a clareza com que ele expõe as suas ideias. Ideias sobre o presente, ideias sobre o passado, ideias sobre o futuro do GAC no Brasil. Então vamos lá, fiquem agora com as palavras de Thiago Gomes. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Thiago Gomes. Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado, Marcão, super obrigado pelo convite, boa tarde, boa noite, bom dia. Estou super animado de estar aqui batendo papo com você. Legal, Thiago. Primeiro uma pergunta importante. Você gosta mais do André Agassi ou do Pete Sampras? Cara, essa, apesar de eu ter visto todos eles jogarem, né? Essa última geração que entrou arrebentando, né, cara? Não essa, a penúltima, diria, né? Assim, curti muito o Guga jogando. Uhum. E aí, pô, essa última com esses três que são, assim, incríveis, né? O que esses caras fizeram. Sim. É impressionante, né? Nadal, Federer e o Djokovic é uma coisa de louco que esses caras conseguiram fazer. Impressionante mesmo. Pra quem gosta de jogar tênis, é muito legal mesmo esses caras jogando. É outro jogo, parece, né? Agora... Não é o que a gente joga, é outro jogo. Parece até fácil, né? É muito legal. Beleza, Thiago. Conta para nós, então, já entrando no tema mais corriqueiro aqui, onde o pequeno Thiago cresceu, que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram a fazer, né, engenharia na universidade e tal. O que aconteceu? Eu, como boa parte do dia, era aquele que não gostava de nada sem ser de exatas no colégio, né? Tipo, que não aguentava ficar, não curtia os livros, enfim, de literatura, enfim, era muito mais da exatas do que da parte de, enfim, humanas e biológicas. Acabei enfim, decidi fazer engenharia. Na minha época, quando eu entrei em engenharia, não existia questão ambiental, não existia engenharia ambiental, enfim. Eu também nunca não tive no começo, na época de colégio, não tive contato com geologia, não conhecia. E acabei entrando em engenharia, entrei numa engenharia que fiz mecatrônica. Muito depois disso, sem querer, acabei entrando na área de meio ambiente. Eu trabalhava com automação industrial e por coincidência, uma empresa, na época, Ambiterra. Uhum. Basicamente era Ambiterra e Geoclock, né, no começo. E aí eles pediram para a gente montar alguns equipamentos. Eu trabalhava com automação industrial, falaram, isso é moleza, né? Eles achavam que era uma coisa, né, complexa. Eu falei, gente, naquela época a gente fazia automação para Sabesp, para Vale, era coisa industrial grande, assim. Então, e aí foi meu primeiro contato, fazem 22 anos, 21, 23 anos, que foi meu primeiro contato com a área de meio ambiente, montando alguns equipamentos de extração multifásica para Ambiterra. E montava os painéis ali automatizados, tal, é isso? Montava os painéis, a gente fazia montagem eletromecânica. Uhum. Além da toda a parte dos painéis e automação, a gente fazia também, na empresa que eu trabalhava, a gente fazia também montagem eletromecânica, então até os sistemas mesmo, os containers, a gente chegou a montar alguns containers na época para a Ambiterra. E aí começamos a trazer um pouquinho da questão de automação, bem no comecinho, lá para a área de meio ambiente. No sistema de extração multifásica, eu lembro que na época a gente usava ainda, você usava as bombas de anel líquido. Acho que hoje é tão difícil de ver isso. Mas era com bomba de anel líquido, né? Você tinha que ter o selo, tipo um monte de coisa, Sim, enfim. sim, sim. Mas esse foi como eu entrei na área de meio ambiente. Um caso fortuito, porque você trabalhava com automação e pintou a Ambiterra, podia ter pintado qualquer outra empresa. Foi muita coincidência,
E mais coincidência ainda foi porque o, na época, na Ambiterra, quem estava lá era o Carlos Egli. Uhum. O Carlos foi um dos fundadores da Geoclock, saiu depois da Geoclock depois de um tempo, foi trabalhar com o Ciro na Ambiterra. E eu era amigo dos filhos do Carlos de pequeno. Ele me Caramba! conhecia desde pequeno, mas não sabia que eu estava trabalhando naquela empresa. Foi boa coincidência. É, Quando ele veio para a reunião, eu estava trabalhando naquela empresa, estagiário na empresa. é. Eu fui fazer a reunião e era o Carlos, e ele me conhecia, enfim, foi muito legal. E foi o meu primeiro contato. E aí acabei, depois, enfim, praticamente só trabalhando com o meio ambiente desde então. E como é que você sai dessa empresa? Você saiu dessa empresa, né, para montar a Né, Doxer. a empresa que a gente trabalhava, eu e meu sócio, né, hoje, o Bruno, nós somos em 3 sócios na Doxor, eu, o Bruno e o Davi. O Bruno era estagiário junto comigo na empresa. A revolução dos E estagiários. não, eles saíram de São Paulo. Uhum. Essa empresa, eles saíram, eles estavam, a operação deles era em São Paulo, mas eles foram para o interior, Ribeirão Preto, do lado de Ribeirão Preto. Eles até chamaram a gente para ir e tal, mas a gente não queria naquela época sair de São Paulo. E a gente fez um acordo com eles, como eles precisavam da gente, porque era uma empresa muito reconhecida, Uhum. até nas reuniões da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, eles tinham cadeira, né? Era, assim, WEG, ABB, Caramba. Schneider, Uhum. Siemens, e eles, né? Certo. Ele foi os primeiros a trazer os inversores de frequência para o Brasil, o dono Caramba. dessa empresa. A gente trabalhou muito com implantando inversores de frequência em vários lugares. E aí eles mudaram para o interior, porque grande parte do negócio deles era fora de São Paulo, né? As indústrias, enfim, quase todas saindo de São Paulo, então Uhum. não tinha justificativa para continuar aqui. Convidaram a gente para a gente, resolveu ficar em São Paulo, mas quando a gente ficou, a gente acabou montando a nossa empresa. E no começo a gente trabalhava para eles, fazia algumas coisas ainda para que a gente era praticamente responsável pelos projetos de automação, eu e o Bruno que fazíamos. E depois de um tempo aí cada um seguiu o seu caminho, né? Até quando a gente cada um decidiu seguir o seu caminho, o combinado foi que, olha, a gente não vai atender nenhum cliente de vocês aqui em São Uhum. Paulo, mas esse cliente em específico, que era a Ambiter, como Você era tinha uma conhecido relação meu, pessoal com o eu cara, tinha uma né? relação, esse cliente em específico, eles querem continuar com a gente, ok. Era muito pequeno, né, para a empresa, sabe? Uhum. Esse cliente foi quando como a gente começou, e logo na sequência, é, a gente conheceu o Davi, e aí o Davi pulou pro barco junto com a gente. Foi bem no comecinho da Docs, bem no comecinho. Isso faz 20 e poucos anos, estão aí os três até hoje. Estamos aqui até hoje, 21 anos, estamos Uhum. aqui até hoje, Legal. estamos aqui até hoje. Caramba. Bom, e daí, como foi esse começo? Eram três jovens, né? Com um cliente, né? A Ambiter. Três jovens malucos que não, né, que acho que começaram a empresa sem nada. Eu lembro o pai do Bruno conversando com ele, falou, mas e aí? Vocês vão legais, vão começar. Quanto vocês vão investir cada um? Eu falei, sei lá, a gente ganhava tipo R$ 800 por mês, era tipo R$ 400 por mês, eu de estagiário. Sei lá, ele vai colocar R$ 200 ou 200, vão colocar na empresa. Foi basicamente como começou a Doxa. Não tinha investidor nenhum, zero, a gente não tinha absolutamente nada. Eu lembro que a gente pegava projeto, a gente não tinha ferramenta ainda para tocar o projeto, tinha que correr atrás, enfim, e começamos assim, do zero. A Doxa nunca teve um investidor por trás, a gente começou absolutamente do zero, Nossa, absolutamente do zero. que loucura. Eu montava painel, o Bruno montava, a gente montava os equipamentos, eu mesmo que montava, o Bruno montava, a gente fazia o projeto, enfim, a gente dava um jeito. E o comecinho foi assim, bem, foi muito legal. E como é Bons que é? tempos. E como é que era? Realmente deve ter sido divertido, né? E aprendeu bastante, né? Divertido. Acho que divertido. Divertido é a palavra. Eu sofri pra caramba, foi muito legal. Foi desafiador, né? Tipo assim, eu tinha 23 anos quando a gente montou a Docs, o Bruno 2 anos mais novo, o Davi também, 21 eles. Uhum. Eram três Sim. moleques, né? Que resolveram que
que queriam trabalhar na área e fazer, e montar, e, enfim. E tivemos que bater cabeça, fizemos de tudo, a gente fez absolutamente de tudo na empresa. E aí, como é que vocês ampliam? Vocês falaram, não, esse negócio de remediação é bom, vamos trabalhar com automação de remediação? Ou era uma empresa que poderia atender qualquer outro tipo de cliente? No começo, a gente até fazia alguma coisa de automação industrial. É, a gente fez, no começo da Doxor, manteve alguma coisa de automação industrial, mas a gente viu um potencial legal no mercado de meio ambiente. A gente trazia uma bagagem legal de automação que dava para agregar valor, Uhum. né? Então, a gente conseguia agregar valor. E naquele tempo não tinha muitas opções de empresas, você não tinha. A empresa de consultoria meio que tinha que fazer tudo Sim, interno, né? Você não sim. conseguia muito terceirizar, né? E fora do Brasil, o Davi tinha passado uma temporada fora do Brasil. E fora do Brasil ele viu um baita potencial, porque fora já existia um mercado mais consolidado, então Uhum. tinham as empresas que só faziam remediação. Uhum. Falou, pô, peraí, tem empresa que só faz isso, não faz a parte de consultoria. Certo. E a gente começou a propor, será que, porque tinha empresa que precisava de equipamento, preciso de um equipamento para 3 meses. Pô, 3 meses, não vou comprar um equipamento para usar por 3 meses e depois não usar mais. Uhum. E aí a gente viu essa oportunidade e começamos a alugar equipamento. A gente Sei. montava, em vez de vender, alugava para um, alugava para outro, e foi indo, né? Aí fomos agregando outras tecnologias, fomos buscando outras coisas, enfim. Começamos a viajar bastante para ver o que estava acontecendo lá fora. Uhum. E primeiro congresso de meio ambiente que eu fui foi 2006, 2005, alguma coisa assim, Uhum. fora do Brasil. Acho que é isso aí, a gente já está com uns 2 ou 3 anos de empresa, alguma coisa assim. A gente viu, teve uma oportunidade de ir para Inglaterra ver como que eles faziam as coisas lá. Uhum. E aí começamos muito espelhando vendo que os mercados mais desenvolvidos faziam e, enfim, e trazendo para a nossa realidade, né? Tentando ver o que era a nossa realidade e tentando trabalhar aqui no Brasil. Algumas coisas que não vingaram nesse meio do caminho, tem bastante coisa que a gente tentou trazer que o mercado não amadureceu para isso, enfim. E foi assim. Bom, primeiro da empresa, uma curiosidade que os não empresários têm. Quando são três sócios assim, o que vocês fazem? Vocês dividem as funções? Tipo, um fica com operação, outro fica com administrativo? Ou todo mundo faz tudo? Como é que funciona isso? No começo todo mundo fazia tudo. É. No começo a gente sempre. O Bruno sempre foi um pouco mais. Acho que tem muito também acho que essa questão das habilidades pessoais, Uhum. nós três, né? Cada um tem um jeito diferente. Acho que a gente se completa super, super bem. São 20 anos, mais de 20 anos juntos, a gente nunca teve problema, sempre trabalhamos super bem, cada um aceitando as limitações e elevando os lados positivos, né, um do outro. Então, o Bruno sempre foi mais organizado do que eu e o Davi. Uhum. Então, sempre curtiu mais essa parte de administrativo, de deixar tudo em ordem, enfim. Uhum. Então, meio que as coisas começaram naturalmente, o Bruno cuidar mais dessa parte administrativa. É, eu dividi, aí eu conseguia, a gente dividia aí o Davi, outros projetos em geral, né? Um ajudava o outro, tanto parte comercial como operacional, nós dois fazíamos tudo. Bruno também sempre participou um pouquinho nessa parte toda operacional aí. Depois de um tempo, quando a gente começa com o processo térmico e o processo térmico começa a ganhar mais corpo, aí eu fiquei responsável na empresa pelo processo térmico. Uhum. Hoje eu praticamente meu tempo é praticamente só para processo térmico. E o Davi cuida das outras tecnologias, né? Isso é de parte comercial e operacional. Uhum. Então, nós dois coordenamos, tem mais gente junto com a gente, mas toda a parte de equipe, de todas as outras tecnologias, o Davi cuida. E eu do processo térmico, comercial e operacional. E quantas pessoas trabalham lá hoje? Ó, na Doxor hoje, eu acho que até
um pouquinho da consultoria, a gente tem também essa variação importante de volume de trabalho dependendo do momento, né? Então a gente tem 48 funcionários hoje, Caramba. que são basicamente fixos, e aí tem uma equipe de umas 10 pessoas que são flutuantes. Aham. Então, hora precisa, hora não precisa, então você tem alta demanda, às vezes tem um projeto que está começando, você tem alta demanda de equipe de instalação, Aham. e depois na parte de operação fica um pouco mais fácil, né? Uhum. Fica com essa equipe aí flutuando, né, que a gente usa hoje bastante, essa flutuação, esses 10 a gente usa bastante terceirizados. Bom, daí lá no começo vocês montavam sistemas, né, de remediação, alugavam, como você falou, provavelmente MPE, SVE, bombeamento. Basicão. E quando que vocês mudam um pouco, ou não mudam, né? Mas quando que entra o termal na vida de vocês? E foi essa a mudança ou teve alguma outra mudança antes? O termal acho que foi o maior impacto, né? Porque em termos até de volume de negócio, né? Ele tem um valor agregado maior. Antes do processo térmico, a gente começou a ter outras parcerias. Teve uma parceria, tem até hoje, a gente usa até hoje, de uma empresa britânica, que a gente compra as bombas pneumáticas deles. Uhum. A gente não vende, é muito raro a gente vender, Uhum. porque ela tem um valor maior do que as outras bombas de mercado, mas como para a gente o que a gente busca é longo prazo, Entendi. é uma bomba que não dá dor de cabeça. Então, manutenção é extremamente baixa, enfim, o custo de manutenção é super baixo, super simples de fazer. Foi o primeiro parceiro internacional nosso, que foi a Uhum. Viridian. Continua sendo, né? Viridian. Eles estão baseados do lado de Liverpool, ali na Inglaterra. E depois disso veio o processo térmico. Aí veio já 2000 final de 2007, foi o primeiro contato com a TRS. Uhum. E a história foi muito engraçada, porque não foi para isso que a gente conversou com eles, na verdade, né? Como a gente trabalhava desde o começo com o pessoal da Ambiterra, Uhum. a Ambiterra, depois de um tempo, ela foi comprada pela Essences. E a Essences comprou um forno, chama TDU, né? Que é um forno rotatório para tratamento de solo, que eles instalaram em Caieiras. Certo. E eles trouxeram essa máquina dos Estados Unidos. Quando eles trouxeram essa máquina dos Estados Unidos, era uma máquina que eles compraram que tinha uma outra finalidade lá. Enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu com a pessoa que vendeu a máquina, mas eles tiveram um problema com a funcionalidade da máquina e me ligaram. Vixe. Ô, Thiago, preciso. Você, quem te conhece de automação, é você, dá um pulo aqui, vê o que está acontecendo, vê o Nossa, que loucura. É. Aí eu fui para Caieiras, aí era tipo umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, fui para lá, passei a madrugada inteira para entender. É. E era uma máquina antiga e não tinha quase nada de automação, né? Não tinha, era quase tudo manual, assim, os jogos um jogo de computador, enfim, é uma É. coisa, mas não vou Nossa. entrar muito mas não tinha um sistema supervisório, não tinha uma interface amigável, não tinha um computador, não tinha nada, era um Tinha que buscar o monte de botãozinho. botão, um monte de botãozinho, luzinha e tal, e aí, cadê o painel? Cadê o esquema elétrico? O esquema elétrico a fiação não tava numerada. Falei, olha, gente, é o seguinte, eu fiz lá, fiz umas mudanças para eles poderem deixar a máquina rodando. Mas falei, olha, eu recomendo fortemente que vocês façam um retrofitting disso aqui. Não tem sentido mais usar o equipamento dessa maneira, né? Então, tem uma série enfim, sensores, equipamentos que você consegue utilizar hoje que vão te dar um controle muito melhor disso aqui. E, enfim, eles tinham que passar estavam no licenciamento, precisavam pegar a licença de operação, de instalação, não lembro exatamente o que era, mas precisavam mostrar a máquina funcionando. Fizeram isso, depois eles resolveram que eles realmente queriam fazer o retrofit dessa máquina. Aí eles me ligaram, falaram, olha, vocês conseguem fazer? Eu falei, olha, de entender como funciona, para poder fazer a automação dela. É. E aí começamos a pesquisar. Eu comecei a pesquisar na internet sobre distorção térmica. Não estava no Certo. radar. Uhum.
a TRS, né? Entrei em contato com o pessoal da TRS, entrei em contato com várias empresas, e uma delas foi a TRS. Ele falou, olha, nós vamos ter um workshop. Isso era assim, sei lá, devia ser começo de novembro. Uhum. Falou, daqui a 15 dias a gente tem um workshop aqui nos Estados Unidos, ali em Nova Jersey. Se você quiser, vem pra cá, você participa do workshop. Falei, tá bom, tô pegando o avião, tô indo. É. Peguei o avião e fui. Cheguei em Nova Jersey, disse, pô, legal, vou ver a máquina, vou ver como funciona, vou tô passando. Cheguei em Nova Jersey, falei, o cara começaram a ficar, eu falei, como assim vocês O que que aquecem é? o solo sem precisar tirar nada do lugar? É. Falei, é muito melhor do que eu imaginava, né? Eu vim aqui achei que era outra coisa, Uhum. achei que o processo deles era diferente. Naquela época não tinha explicação na internet tão clara que nem tem hoje. Uhum. Eu cheguei lá achando que ia ver estavam tirando solo de um lugar, levando para a máquina deles e tal. Uhum. Nada disso. Falei, gente, olha, não é nada do que eu vim ver, mas é muito melhor. É muito melhor do que eu É. estava procurando, né? A informação que eu estava procurando. E foi o primeiro contato com a TRS. Foi no final de 2017, se eu não me engano. 2008, eles convidaram, foi a primeira Batel que eu fui, o primeiro congresso da Batel que eu fui, Uhum. que foi em 2008. Ele falou, vem pra cá, então. Ele falou, vamos pra lá, vamos pegar, vamos pra lá, vamos Uhum. ver o que é esse congresso, vamos entender o que tá acontecendo, né? E foi o primeiro congresso da Batel que eu fui, foi o primeiro contato foi esse. Foi por causa do pessoal da TRS. E a TRS, naquela época, estava começando. Tinha pouquíssimos casos feitos nos Estados Unidos, Uhum. né? E em 2009, a gente montou a Joy Venture no Brasil, Sei, olha. que que chama TRS Docs, Uhum. que é 50% TRS, 50% Docs. E aí foi quando a gente começa a trazer a ideia do processo térmico, né? Uhum. Para o Brasil já tinha tido antes da gente um piloto aqui no Brasil, uma outra empresa também já tinha feito injeção de vapores e tal, mas não era nada, assim, era muito pontual, nada consolidado, não se falava muito de processo térmico, né? Uhum. E demorou 3 anos para a gente assinar o primeiro contrato, Caramba. de trazer o conceito para o Brasil. É. Estava começando também nos Estados Unidos, que não era uma coisa consolidada lá. O primeiro contrato nosso a gente fechou em 2012, de processo térmico. E executou em 2013. Foi o primeiro projeto térmico nosso. E aí, voltando à pergunta, de lá para cá, assim, aumentou muito a quantidade, a demanda, né, de projetos no Brasil, de demanda por essa tecnologia. E aí meu tempo acabou sendo, boa parte dele, destinado a cuidar disso aí, toda a parte comercial e operação enfim, desenvolvimento de tecnologia, a gente construiu tudo aqui, desde o primeiro projeto. Então, tivemos que trazer para a nossa realidade, o nosso equipamento é um pouco diferente do deles. Sim. O campo deve ser diferente, né? Com certeza, né? Tem coisas mais fáceis aqui, eu diria que assim, a parte toda nossa, Marcão, de instalação, um site, geralmente os sites são muito mais bonitos aqui no Brasil do que fora do Brasil. Uhum. A gente tem um nível de exigência de instalação de campo maior do que lá fora, nos Estados Unidos. Talvez seja uma influência, de repente, um pouco mais europeia aqui no Brasil, mas enfim. Mas a gente aqui no Brasil é um pouco mais detalhista, assim, né? Não em termos de tecnologia eles têm muito Sim. mais disponível, muito mais, com custo muito mais fácil do que o nosso, né? Mas a parte de instalação, acho que a gente dá sempre um olhar um pouquinho mais carinhoso, né, do que o dos projetos que eu vi lá fora. Mas de lá para cá, o processo térmico, e especificamente o processo térmico, para a Doxo ele foi muito importante em termos de volume de negócio, né? Mas mesmo em número de projetos, pra você ter ideia, hoje nós temos 7 projetos ativos, né? É Uhum. muita coisa. Sim, muito. A TRS nos Estados Unidos faz em torno de 10 a 12, 15 projetos num ano, né? Nós estamos fazendo 7 hoje aqui no Brasil, é bastante coisa. Sim.
É muito significativo, é muito significativo. O mercado brasileiro, mesmo comparando, assim, quando a gente fala engraçado que a gente fala em Europa, né? Você não Uhum. fala, olha, Alemanha ou é Isso. França, tal, você junta a Europa inteira para tentar comparar com o Brasil, né, em várias coisas, né? E no processo térmico é a mesma coisa. Você tem lá um, dois projetinhos num país, dois no outro, então junta todos, talvez você tenha 10 projetos, 12 projetos na Europa, né, num ano. Aqui nós estamos falando que é o Exato. mesmo número, não o mesmo volume de financeiro, lá é muito mais caro, mas Sim. o mesmo número de projetos, né, do que aqui no Brasil. E como foi o crescimento da remediação no Brasil? Porque você mesmo viu tudo isso. Antes era o sistema que não tinha nem o painel elétrico, e Nada, não você, tinha vocês, não né, tinha nada. desenvolvem isso e depois estão aqui no processo térmico com mais remediações do que na Europa inteira, né? E como é que foi isso aí? O que você acha que aconteceu para E- virar? Como é que é? o processo térmico, eu acho que tem algumas coisas. Número um, nós brasileiros, nós aceitamos muito bem tecnologias de fora, conceitos de fora, né? Então, olha, eu vou lá fora, vejo que isso está funcionando super bem e vou trazer para cá, né? Eu acho que a gente tem essa habilidade ou essa jeito de aceitar, falar, ok, legal, isso está funcionando lá, ou isso não funciona lá, Uhum. se não funciona lá, por que que vai funcionar aqui? Uhum. Eu acho que isso a gente absorve muito bem, Sim. né? É, e a geologia daqui, que é desafiador, Uhum. né? Principalmente aqui, estado de São Paulo, ou Grande São Paulo, é muito difícil conseguir atingir as metas de remediação com as outras técnicas, por N motivos, não precisamos entrar aqui nos motivos. E o processo térmico ele te dá uma segurança muito grande durante a gente sabe que aquele volume realmente vai remediar, né? Uhum. Dentro daquele volume que está sendo aquecido, você vai conseguir atingir suas metas de remediação e não vai ter muita surpresa lá na frente. Pode acontecer de você precisar um pouco mais de energia, enfim, um pouco mais de tempo do que o que você tinha dimensionado, mas é com uma grande certeza que você vai conseguir atingir as metas de remediação, né? Passaram para a gente nesse meio tempo aí alguns sites que, que foram muito desafiadores no passado, né? Que a gente teve que negociar contrato até com garantia de remediação, que a gente não faz Uhum. com outras tecnologias, e que aí o processo técnico falou, pô, peraí, realmente conseguiu, atingiu meta, e boa parte dos nossos clientes já fizeram muito mais do que um projeto com a gente. Então, a gente tem consultorias que o cliente final dela já está no segundo ou terceiro projeto com a gente. Porque ele viu, olha, pô, realmente eu tinha um problemão, foi lá, resolveu, conseguiu, então não quero mais ter dor de cabeça, Sim. né? Vou tentar colocar no custo para resolver o problema. Isso acho que tem um impacto importante, né? E por que É, as pessoas, o mercado como um todo, teve essa evolução toda, né? É porque até agora tudo bem, o pessoal viu que dá certo. E acontece isso que você falou, mas toda essa trajetória é mais devido a uma cobrança do órgão ambiental, ou é cobrança econômica mesmo, ou é jurídico como um todo? Por que nós começamos a fazer? eu acho que no nosso negócio é sempre o conjunto da obra, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Uhum. Eu acho que é importante, sim, o papel que as entidades de meio ambiente no Brasil exercem, CETESB aqui em São Paulo, IBAMA, em contexto federal. Acho extremamente importante toda essa evolução de sai uma lei, regulamenta essa lei, daí vem decisão de diretoria, vão tendo outras exigências
A DD30, hoje você, antes da DD38, que é de 2017, se não me 17, engano, isso. 2017, você acho que até existiam várias estudos de viabilidade, mas com a DD38 a quantidade de estudos de viabilidade Uhum. aumentaram muito. Então, Uhum. técnico econômico, né? Eu acho que as pessoas estão considerando mais todas as opções, inclusive o processo térmico, que não é a solução para tudo, não precisa ser utilizada em todos os casos, tem a sua aplicabilidade, né? Tem onde tem o porquê da gente utilizar, em que momento que a gente decide utilizar, mas isso também contribuiu, né? Então, a questão legislação, órgão Uhum. ambiental, aí você tem vários casos de remediação que viraram problemas Sim. e que, pô, mas aí pô, a pessoa está com um pipinão na mão, né? A gente já trabalhou embaixo de 2 prédios residenciais, Nossa Senhora. né, aquecendo Meu Deus. embaixo de 2 prédios residenciais, que tentaram de tudo para conseguir remediar. Então, eu acho que é esse conjunto de fatores, né? Você tem, lógico, também a questão do mercado, de você ter o boom do mercado imobiliário, reutilização de área, o valor que as áreas têm hoje. Uhum. Tem um caso, não vou citar o nome aqui, mas tem um caso que a gente fez uma proposta em 2011, Uhum. até hoje essa área está contaminada, esse caso volta agora, a gente refaz a proposta, obviamente que os valores não são os mesmos, mas proporcionalmente o aumento do custo da remediação com o aumento do custo do valor do terreno não tem como comparar, Uhum. né? Então a remediação teve um aumento de, sei lá, 50% do valor, estou chutando aqui o número, mas o terreno 10 valorizou vezes, né? 5, 6, 7, 8, 10 vezes, né? Então, aí pô, é um terreno que para outra tecnologia era muito difícil, estava parado de repente, peraí que agora a coisa começa a viabilizar economicamente, né? Então, eu acho que esse é uma junção de todos esses fatores. Uhum. E acho que teve um amadurecimento importante do mercado também nos últimos anos. Em 2016, se eu não me engano, a parceria do IPT com a ESG, que a gente fez o Foi, panorama isso do mesmo. gerenciamento de áreas contaminadas, né? Publicado em 2017, acho, no início de 2017, assim. Publicado em 2017, publicado em 2017, em que naquele panorama, você já foi o primeiro momento que a gente ouve falar em empresa de remediação. Uhum. Isso não era até meio que tabu falar aqui, né? Quer dizer, Sim. o fato da empresa fazer remediação, ela não compete com a empresa de consultoria. E até então era só empresa de equipamento, não, uma empresa de equipamento, equipamento, Uhum. equipamento, equipamento. Como a gente não faz só equipamento, porque eu tenho que levar o equipamento, eu tenho que instalar, Sim. em muitos Operar. casos eu tenho que operar ele, em muitos casos. No começo a gente não operava, a gente alugava, entregava lá, era tipo Entendi. o carro, né? Tô aqui a chave, você me devolve depois. Sei. E não funcionava dessa maneira, Claro. né? Não funcionava. E a gente apoiou muito, porque realmente não funcionava, nem pra gente, Isso, é. nem pra consultoria que trabalhava com a gente. Ficava todo mundo frustrado, né? Sim. E acabou sendo natural. E aí, de repente, a gente ouve até falar, quer dizer, você tem até um amadurecimento do mercado, quer dizer, existe uma empresa e ela pode me ajudar com as técnicas de remediação, e não necessariamente essa empresa vai ser meu concorrente amanhã, Sim. né? A Sim. Doxor está mais de 20 anos no mercado, né? E nunca fizemos consultoria, Uhum. e não queremos fazer consultoria. Então, a gente é uma empresa a gente que trabalha para consultoria, e mesmo quando e acontece, não é tão frequente, mas acontece do cliente final, né? Quer dizer, o responsável legal pela contaminação ou pela área contaminada entrar em contato Sim. Fala, preciso e a gente, remediar, né? olha, ok, qualquer empresa de consultoria, Uhum. né? E quando você definir o consultor, a gente pode sentar e conversar todo mundo junto, mas sempre com a empresa de consultoria envolvida no processo. Uhum. Então,
esses fatores todos eu acho que contribuíram para essa maturidade do mercado no Brasil, né? Tamanho, acho que o volume aumentou, o tamanho do mercado aumentou. Como todo mercado sempre tem aqueles que surge um monte de coisa que some no meio do caminho, Aham, aham. é o que quer remediar remedia em 3 meses, ou Isso. some, não sei o que, faz parte dessa acomodação, e aí eu acho que as empresas todas aí lógico que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo que teve, ah, enfim, algum problema, é como você lida com esse problema, como você se posiciona no mercado, né, que faz você ter longevidade, né, então, do Oxford, não, são mais de 20 anos, e a gente sempre foi, acho que o fato de ser transparente, olha, temos um problema, vamos ter que resolver juntos, né? Uhum. Eu acho que isso sempre foi uma coisa que a gente sempre teve na cabeça, e com isso você vai ganhando mercado, nosso mercado é relativamente um mercado pequeno, Sim. e com isso você vai ganhando confiança de quem tá junto com você, né? Acho que nas dificuldades que você acaba realmente conhecendo quem são os seus parceiros, né? Sim, Quando sim. tudo vai bem, é É muito fácil. fácil. A hora que as coisas vão mal é que a gente vê como que a gente lida junto com o problema. É o melhor jeito de você entender quem que é realmente teu parceiro, né? Quem que é a Sim. empresa que tá do teu lado, né? Você falou nesse estudo aí, né, no panorama, né, do GAC. Se eu não me engano, lá o panorama, né, esse estudo levantou o tamanho do mercado em mais ou menos 1,5 bilhão de reais na época, né? Em 2016, né? E a gente intuitivamente acha que esse valor é maior hoje, né? O que você acha? É maior? É muito maior? Como é que é? Eu acho que é bem maior, né? Como não existiam estudos anteriores a Uhum. esse, não existia um estudo de mercado anterior. Mas nesse mesmo estudo foi feita uma análise dos anos nos Estados Unidos. Uhum. E a gente vê que nos Estados Unidos teve um boom importante, se não me engano, nos anos 2000 não sei se 18, 19, alguma coisa, ou Isso 17, é alguma coisa 16, assim mesmo. 17, 17, 16, 17, alguma coisa assim, e tinha uma projeção de um Isso, crescimento gigantesco. importante do mercado. E nós sempre estamos um pouco atrás disso, né? Isso acaba sempre refletindo aqui. Então, estamos em 2023, 10 anos, não se falava quase nada muito pouco de MIP. Hoje você tem quantas empresas que têm Sim. investigação em alta resolução, e isso tudo está acomodado, né? Isso tudo tá dentro desse contexto geral. Sim. Então, eu acho que esse mercado deve ter aumentado bem não acho que não acredito que tenha dobrado, mas eu acho que esse mercado aumentou bem nos últimos 6 anos desde que foi publicado esse panorama, né? Seria legal de fazer de Isso que novo eu ia falar. Você um estudo acha desse. que era interessante fazer de novo? Tá na. Eu não sou mais presidente da ESA, não fui presidente Uhum. da ESA, Sim. mas enfim, participo ainda, ajudo bastante o pessoal da diretoria. Acho que está nos planos da diretoria para o ano que vem refazer o estudo de mercado. Falando na ESAS, Thiago, é importante você falar, você foi presidente lá. O que te levou para a ESAS, né? O que levou você e a Doxor para a ESAS, e o que levou a ESAS a ser esse monstro que é hoje? Porque eu lembro lá de 2004, acho que tinha, sei lá, 6 empresas, talvez 10, no Era máximo 10. por aí, por aí. Não foi o que me levou, foi quem me levou. Quem me levou foi a Giovana Sete e a Ana Paula da Waterloo, né? Na época, elas vieram conversar comigo. A Giovana trabalhava, acho que na Essências na época. A Giovana e a Ana já tinha a Waterloo. Naquela época, de 2000 e 2 anos do Sérgio, mais 4 meu, mais 4 da 8, 10, 11 anos faz. Então, 2012, final de 2011, alguma coisa assim. A ESAS tinha realmente 8 empresas, alguma coisa assim, Uhum. associadas. Aí
eu devo ter sido isso, ela entre os 10 primeiros, já tinha já um tempo, né? Ela foi fundada lá atrás, com a idealização do Botura, junto Sim. com o Rivaldo, mas a ESAS, ela nunca chegou a ter muitos associados, né? Aí foi basicamente assim, a Giovanna e a Ana me convidaram, eu entrei na associação, no ano seguinte que eu entrei, nós éramos em poucas empresas, aí a Giovanna ia passar o bastão para a Ana me convidou para ser vice-presidente dela. Eu estava começando a entender o que era a ESAS e como que a ESAS funcionava, o que mais que a gente poderia fazer. Aí, se eu não me engano, no final da gestão da Ana, a ESAS já estava no final do primeiro ano, já tinha dobrado, sabe, 15 empresas, alguma coisa assim. E no final da gestão da Ana, a ESAS já estava com 20 empresas, um pouco mais de 20 empresas, né? Eu lembro da gente ter conversado, elas vieram conversar comigo, eu já estava ajudando bastante a Ana na ESAS, e aí elas conversaram comigo para ver se eu poderia assumir a presidência da ESAS. A gente marcou uma reunião com todo mundo que estava lá, era todo mundo, quase nada, né? Enfim, menos de 20 pessoas, né? E eu falei, olha, gente, assim, eu topo, mas eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas na ESA, né? Eu gosto de todo mundo que está aqui, vocês são meus amigos, mas para a gente sentar entre amigos e almoçar, a gente não precisa de associação para fazer isso, a gente pode fazer sempre. Tá? E eu achava que a ESA tinha que ter muito mais gente para poder ter representatividade. Certo. Independente se vai falando a Fiesp tem quantas mil indústrias? Sim, pois é. Na verdade, dentro do sindicato que são associados à Fiesp, quantas mil indústrias eles representam? Você tem de tudo. Grande, pequena, gente séria, gente que não é séria. Então, a associação, ela tem que ter de tudo. A gente tem que ouvir de tudo. Você pode não gostar do rumo que a associação tomar. Se a gente já tomar um rumo que a gente não gosta, eu saio fora e não me representa mais. Mas precisa ter todo mundo lá, a gente precisava ter representatividade. Teve uma discussão na época se a gente brigava por essa representatividade, para aumentar, e a gente decide que sim, vamos aumentar a quantidade de pessoas e vamos esquecer um pouquinho as desconfianças, né? Vamos atrás de todo mundo, vamos trazer mais gente, vamos representar mais o mercado, vamos representar... Eu já não era uma empresa de consultoria, né? Então, eu fui a primeira empresa em engenharia, né? Então, eu era considerado de engenharia, que entrei na associação, então começa a ter, porque era muito a questão de consultoria. Sim. Aí eu entrei, a Doxa já tinha entrado, quando eu falei, gente, vamos trazer todo mundo, vamos trazer absolutamente todo mundo para cá. E aí a ESAS começou a ter cada vez mais representatividade. No final da minha gestão, a gente estava, se não me engano, com quase 100 empresas, ou 100 empresas, ou 100 e poucas empresas na ESAS. Hoje tem 120, 126, alguma coisa assim, associados. E representando todo o gerenciamento de áreas contaminadas. E do Brasil todo também, né? Tem gente de outros do estados. Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E isso fez com que a gente pudesse ter mais diálogo, o fato de você ter mais representatividade fez com que a ESAS fosse recebida por mais entidades, né? Então, eu lembro que a SMA 100, antes da SMA 100, saiu uma outra, que eu tô tentando lembrar a data, agora de cabeça, não vou lembrar. 2012, será? Mais ou menos isso. Acho que a SMA 100 deve ser de 2013. Então essa outra deve ser 12. Foi na virada do ano, de 2012 para 2013, que do dia para noite não podia mais fazer amostragem. Aí fui conversar com então um secretário, pedi uma reunião com o secretário de meio ambiente, era o Bruno Covas na época. Olha, nós representamos esse segmento e nós não participamos dessa discussão. Tem esse problema. Eu sugiro que suspenda e que a gente entre na conversa
e que essa conversa consiga a gente, isso foi 2013 mesmo, comecinho de 2013, e a gente consiga daí desenvolver uma solução para essa questão das amostragens, né? Essa acho que foi talvez a primeira ação que eu me recordo, assim, da ESAS ter realmente um peso, foi essa. E aí, com isso, a gente conseguiu trazer também o pessoal de laboratório que não tinha representatividade, não tinha uma associação, a gente trouxe para dentro da ESAS e começou a conseguir conversar bastante. Nessa mesma época, e aí, por coincidência, eu estava com um projeto muito grande em Brasília, e foi uma época que começou a se discutir a questão dos produtos remediadores. E por eu estar com esse projeto em Brasília, porque a ESAS não tinha até então, a ESAS não tinha estrutura, não conseguia pagar para alguém ir para Brasília para discutir, defender os interesses da associação, eram muito poucos associados, né? E aí, como eu estava indo já direto, eu já aproveitei e comecei, toda vez que eu ia para Brasília, eu ia para o IBAMA. Eu marcava reunião, ia conversar e participava das reuniões do CONAMA como convidado. Consegui para que eles convidassem a ESAS. E aí, essas duas frentes começaram. Então, o IBAMA começou a reconhecer a ESAS, Secretaria do Meio Ambiente reconhecendo a ESAS. E aí, a ESAS, como a gente teve um papel importante com o IBAMA, a Fiesp pediu para a gente trazer o pessoal do IBAMA para cá, para São Paulo, para fazer uma reunião, para apresentar o resultado. Aí, em 2014, o IBAMA muda o regulamento do procedimento dos produtos remediadores, né? Ele tira processos físicos, em geral, de ter que ter uma licença como remediador. E a coisa foi indo assim, né? Já tinha parceria com o Senac naquela época, então os cursos começam a ter uma importância também, acho que estratégica para a ESAS, de qualificação do mercado, de formar mão de obra qualificada. Aí um pouco mais para frente, já no final da minha última gestão, fazem 2021, eu passei o bastão para o Sérgio Ramé, atual presidente da ESAS. Surgem duas coisas também muito importantes para a ESAS. Foi o termo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, que a gente assinou para desenvolver o software de gerenciamento do banco de dados, o SIGAC, e as conversas que também assim, não acontecem da noite para o dia, as coisas demoram para acontecer, e aí surge também o convencimento de que precisava ter uma Câmara Ambiental de gerenciamento de áreas contaminadas na CETESB. Isso não foi da noite para o dia, isso aí foram mais de 5, 6 anos conversando e falando da importância da gente ter essa discussão, e aí culmina na formação aí da Câmara Ambiental. Então, acho que todas essas coisas em conjunto, e eu não sei se o fato de eu não ser consultor, né, e aí tinha um presidente na ESAS que não era o consultor, facilita, com certeza. Facilitou um pouco, eu acho que facilitou um pouco no sentido de que não está lá para fazer promoção, né, para querer vender para A, B ou C, ou para querer aprovar um projeto ou acelerar um projeto, não era isso. Então, isso ficava claro, porque eu nunca tive projeto meu tramitando em nenhum órgão ambiental. Então, isso acho que talvez tenha facilitado. E foi importante a gente conseguir também, dentro da associação, que todo mundo entendeu, peraí, a gente tem um interesse em comum, né? Sim. Diferenças de lado, competição de mercado normal, saudável, faz parte, mas existe interesse em comum de todo mundo, né? E qualificação de mercado, melhoria da conversa com os órgãos ambientais, enfim. Então, tem muita coisa em comum entre todo mundo, né? Mão de obra que está entrando, que você precisa de mão de obra. Então, tem bastante coisa em comum. E a gente conseguiu, na ESO, colocar essas diferenças de lado e senta-se numa reunião de diretoria com 10, 12 pessoas, que boa parte delas são concorrentes entre si, mas que conseguem discutir esses assuntos com interesse em comum. O que agrega consegue ser levado à frente. Eu acho que alguns eventos do Senac que acabaram nessa parceria ganhando muita força.
né? Os cursos começaram a ter muita visibilidade, sim. O painel de debates, de repente, virou um super do evento, sim. Era um painel que o Senac organizava numa sala, no andar de cima, né? Que eu ia levar os microfones correndo ali, que nem louco. E, de repente, virou um negócio que não cabia dentro do auditório principal, com um monte de gente querendo entrar, né? Então, e aí isso levou a ESAS a fazer... A ESAS teve, no passado, algumas conferências que ela organizou, bem no começo, eu participei como expositor, tem umas fotinhas, né, no começo da Doxor, participando como expositor de uns eventos, seminários feitos pela ESAS, mas que muito tempo sem, né, tinha um CIMAS e teve alguma coisa do ECOS, mas a gente, na ESAS, viu uma necessidade de a gente fazer uma conferência mais técnica, né? Sim. Pensando no técnico, esquecendo a questão toda... administrativa. Né? De se precisa ter o que precisa regulamentar. Não, isso é uma outra discussão. Né? A discussão é técnica. O que a gente tem hoje? O que se desenvolveu no mercado brasileiro? O que a gente conseguiu fazer? E aí, resolvemos que a gente ia fazer o primeiro evento, então, criar tomamos coragem, falamos, vamos tentar, né? E foi muito legal. Né? O primeiro evento da ESAS foi já muito legal. A gente teve quase 1.000 pessoas participando. Só perdeu pro segundo, né? Perdeu o segundo agora. Foi em 2022, né? Que já bateu assim 1.200, sei lá, 1.200, sei lá quantas pessoas no evento. Mas o mais legal desse segundo, e acho que isso que consolidou, é que a gente conseguiu trazer o cliente final. Né? O responsável legal participou. Foi quase, se eu não me engano, 17% ou 18% das pessoas que participaram, que é um número muito alto. Sim, com certeza. De quase 200, ou mais ou menos 200, das 1.000 e poucas pessoas que participaram, 200 são pessoas que contratam o serviço, né, de consultoria, de remediação, enfim, que era uma coisa que a gente via fora do Brasil, mas que você não via aqui. Você não via esse pessoal participando de evento para se informar, para buscar informação, para ver o que está acontecendo, o que outras empresas estão fazendo, para poder contratar, para poder fazer uma contratação melhor dos serviços que eles precisam. E acho que isso foi muito, isso consolidou, né? O segundo evento acabou consolidando, se não me engano, pelos números que a gente estima, ele deve ser um evento de remediação, né? Não é um evento de meio ambiente, é um evento de remediação. Sim. Ele com certeza está entre os 4, 5 maiores eventos de remediação do mundo, com certeza, tanto em número de participantes, como em número de trabalhos, como em, enfim, negócio gerado. É bem legal, tá com certeza entre os 4 ou 5 principais do mundo, com muita gente de fora do Brasil participando, muita gente da América. A gente fez esse de um ano, a gente fez ele híbrido, né? Você podia, quem era servidor público podia participar online, remoto, que é justamente, não tem verba para fazer o deslocamento, ok, não tem problema, se você fizer o login, você vai conseguir se informar, você vai conseguir entender o que está acontecendo, acompanhar o que tem de tendência de tecnologia. E teve muita gente da América do Sul que participou dessa maneira. Teve gente do Peru, né? Argentina. Peru, Argentina, teve bastante gente que participou. Portugal também participou bastante gente, remoto, enfim. Eu acho que todo esse conjunto de coisas acabaram consolidando a ESAS realmente a virar, nesse segmento, a entidade de referência, né, no segmento de meio ambiente, a ponto da gente, hoje em dia, ser procurado. Vou citar alguns exemplos. Ainda em 2021, na minha gestão, eu fui convidado a participar de uma discussão na Câmara dos Deputados, em Brasília, sobre o projeto de lei que estava sendo discutido, continua sendo discutido lá, né? Então, teve uma audiência pública e a ESAS foi convidada a participar da audiência pública.
Então, essas coisas começam a aparecer para a Sim. associação, né? Outras entidades, outras associações procuram a ESAS para desenvolver trabalho juntos. Eu posso citar um exemplo agora. Existe uma discussão entre Ministério Público e Prefeitura de São Paulo sobre remediação e até onde tem que remediar, e se pode fazer... um juiz de segunda instância, um desembargador, não sei qual que é o termo correto, ele proibiu a partição de terreno contaminado. Certo. Né? Só que isso tem vários outros problemas. Não precisamos entrar aqui no mérito exatamente do porquê desses outros problemas. E isso poderia ser um problema muito sério para todo mundo do mercado. Né? E aí, nós fomos procurados pela Abrainc, Associação Brasileira das Incorporadoras, e nos solicitaram um parecer da associação. Qual era a visão da ESAS técnica sobre esse assunto? E o nosso parecer técnico sobre esse assunto foi anexado ao processo que estava sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. A decisão dessa turma do STF, que suspende essa decisão de segunda instância e enfim, coloca as coisas no caminho certo, com certeza foi utilizado, foi tomado... Teve um peso ali, esse parecer. Peso técnico da ESAS em relação à questão de, enfim, remediação integral, o que é base em risco, como é que funciona. A ESAS discutiu isso, a gente tem muito claro que a remediação ela tem que ser muito parecido com o que exatamente como a CETESB defende, que é a remediação baseada em risco com remoção de massa. Foi discutido bastante na ESAS, então tem publicação da ESAS, inclusive, sobre isso, um posicionamento formal. Sim. Então, isso faz com que a ESAS acaba sendo hoje convidada para participar. Nós fomos convidados ano passado, se não me engano, ano passado, começo de 2022. A gente foi convidado pela indústria química, me fugiu o nome. Uma indústria? Não, a Associação Brasileira da Indústria... Tá. A Biquim. Associação Brasileira da Indústria Química. Nós fomos convidados por ele a participar de uma mesa para discutir a questão dos produtos remediadores. Então, é parte da Abrainc com a Fiesp, um convite para a ESAS fazer parte de uma discussão, de uma mesa de discussão junto com o IBAMA, para discutir o tema produtos remediadores. Então, a ESAS ela acabou ganhando vida própria, independente hoje enfim, lógico que dependendo da direção da ESAS, que é o rumo que a associação achar que ela tem que tomar, né, que a diretoria achar que ela tem que tomar, pode melhorar ou piorar, mas enfim, ela já é consolidada. Né? Ela é uma referência de mercado, a gente recebe vira e mexe, esquecendo, a gente tem um comitê jurídico também na ESAS, que é importante, 12 ou 13 grandes escritórios aí de advocacia que fazem parte. A gente recebe de vez em quando solicitação de juízes pedindo orientação, pedindo indicação para resolver problemas relacionados ao gerenciamento de áreas contaminadas. Né? Então, quer dizer, juiz de não sei da onde foi atrás e a associação é a associação. Os treinamentos que a gente fez para funcionários públicos, são mais de 2.000 funcionários que passaram por treinamento na ESAS. Isso tudo acaba dando um baita de um reconhecimento para a associação. Né? Sim, com certeza. É interessante fazer parte disso pelo lado do SENAC, né? Os cursos e as conferências, principalmente os cursos, né? Tem sido realmente um negócio muito, muito interessante. A repercussão e o efeito disso, né? No dia a dia dos órgãos ambientais. Pessoas que procuram, que são órgãos que você nem imagina, né? Quer dizer, você deu aula para esse pessoal todo, você vê que tem gente de todos os estados do Brasil inteiro, de sei lá quantos municípios que participam também. Então, a gente está conseguindo realmente ter uma capilaridade muito legal. Então, os lados bons aí da pandemia, né? Que Sim, a gente é verdade. teve que repensar o... Foi obrigado, né, a fazer e acabou... Bem no meio da minha gestão, isso, né? A gente teve que repensar o jeito da ESAS, enfim, se comunicar, da ESAS, enfim, das ferramentas todas, enfim. E isso realmente deu uma
uma capilaridade hoje que é impressionante, né? Sim. E a Câmara Ambiental de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo? Como Câmara Ambiental, então tem vários atores ali. O que a CETESB, o que a ESAS faz dentro da Câmara Ambiental e qual é o papel dela lá e o que tem acontecido na Câmara Ambiental? O que você puder contar, é claro. Não, posso contar tudo. A Câmara Ambiental ela é pública, tudo que acontece lá é público. Para entender basicamente como é que funciona, um setor da economia faz um pedido para a CETESB para formar uma Câmara. Então, por exemplo, o setor da indústria têxtil fez um pedido e aí o setor da indústria têxtil, ele junto com a CETESB, acaba montando a Câmara Ambiental. Aí o setor do petróleo que tivemos lá atrás. Isso, que continua, que tem ainda, né? A presidência da Câmara fica com o setor, o secretariado é sempre da CETESB, e aí depois forma-se, convidam outras associações para participarem, né? Então, como foi idealizado pela ESAS, foi um pedido da ESAS para a CETESB, não foi só idealizado pela ESAS, né? Só me corrigindo aqui, acho que nasce com um sentimento mútuo, inclusive, do setor, do departamento do gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB, a necessidade de se discutir esse assunto numa Câmara específica, porque permeia por todas as outras. Sim. Então, não adianta discutir gerenciamento de áreas contaminadas na Câmara do Petróleo, porque o pessoal da construção está discutindo outra coisa, que é outra. Então, a discussão ela tem que ser centralizada, porque ela é transversal a todas as outras câmaras ambientais. Então, a gente fez o pedido, né? Mas, de novo, nasce numa coisa natural junto com a CETESB, e pela ESAS ter tomado a iniciativa e representar o setor, a presidência ela acaba sendo da associação. Então, quando a gente formou a Câmara, a presidência da Câmara Ambiental ficou com a ESAS. Na época, eu era o presidente da ESAS, o pessoal da diretoria pediu para eu representar a ESAS na Câmara Ambiental. Continuo, apesar de ter trocado a presidência da ESAS, eu continuo como presidente da Câmara Ambiental de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, ainda representando a ESAS na Câmara Ambiental. E aí a gente montou a Câmara Ambiental, e quando a gente fez os convites para as associações participarem, as entidades participarem, a gente fez para dar representatividade para todo mundo mesmo, para ser uma Câmara plural. Então, a gente tem o setor, claro, consultoria, né, representado pela ESAS, a gente tem as universidades representadas, tem 2 universidades que estão lá, a gente está com o setor de resíduos representado na Câmara Ambiental, a indústria está representada, o setor de petróleo está representado, apesar de chamar indústria de petróleo, mas tem um impacto importante, né? Já tinha a Câmara Ambiental do setor de petróleo, então trouxemos eles para cá também. Eu falei, construção civil, então a gente tem os representantes de 2 entidades da construção civil, e o mercado financeiro, que o mercado financeiro, como muita parte dos imóveis são ou alienados, ou eles emprestam, enfim, ou dão como garantia, ou eles são sócios de acionistas de grandes indústrias, eles também fazem parte, também têm interesse, então trouxemos também a FEBRABAN para a Câmara Ambiental. Então, a Câmara Ambiental, ela realmente hoje tem uma representatividade de praticamente todos os setores aí que envolve o gerenciamento de áreas contaminadas, né? Indústria, construção civil, financeiro, enfim, universidade, tá todo mundo lá. Foi composta geralmente, essencialmente pensando nisso. Da formação, assim que a gente formou ela, já veio um trabalho imenso, que foi refazer o manual ou revisar o manual de gerenciamento de áreas contaminadas. O manual tem 16 ou 17 capítulos, não me lembro, acho que 16 capítulos, sei lá quantas páginas, centenas de páginas, são 100, 400, 500, 600, não lembro de cabeça quantas páginas são. E foi basicamente o primeiro ano de vida aí da Câmara Ambiental, foi basicamente debruçada em cima
da revisão desse manual. Esse produto foi entregue há poucos meses, ainda não foi totalmente publicado, parte dele já está publicado, que vinha sendo publicado, agora mudou a gestão, mudou o jeito de fazer essa publicação, mas se não me engano até o capítulo 6 já tá público no site da CETESB, alguma coisa assim, mas todos os outros capítulos já foram entregues, estamos só aguardando a autorização aí da diretoria para deixar público, e aí a gente recebeu uma ou outra sugestão de revisão, junta-se o grupo de novo para ver se tem alguma, enfim, mais gente pensando, mas foi o principal produto aí da Câmara Ambiental aí de áreas contaminadas nesse último ano. E tem 2 grupos de trabalho que estão sendo discutidos agora, a formação desses grupos de trabalho. Já foi feito pedido para a presidência da CETESB para autorizar a formação desses grupos de trabalho. Um específico para discutir o projeto de lei federal, que está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília, e um outro para discutir sustentabilidade relacionada ao gerenciamento de áreas contaminadas. Então, são esses 2 grupos de trabalho que estamos só aguardando aí realmente autorização para formalização desses grupos, a gente começar as reuniões. E são esses dois próximos grupos, aí, próximos focos aí da Câmara de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. A DD 38 está dizendo que a parte técnica, né, das investigações, das remediações e tal, deve ser feita de acordo com o manual e, na ausência deles, de acordo com as normas da ABNT. E a gente estava, desde 2017, sem o manual, né? Ele estava sendo revisado e tal. Então, tudo indica que a importância desse manual vai ser muito grande, né, nos estudos a partir de agora. Enorme. É exatamente isso, né? Não só para o estado de São Paulo, como é um manual que ele é referência para todos os outros estados e para muitos países da América do Sul, né? Ou América Latina. Inclusive, a gente tá só aguardando aí a formatação, né, final dele, mas que ele vai ser traduzido para inglês e espanhol. Então, nós vamos ter um manual nessas 3 línguas, porque realmente ele é enfim, talvez o principal material aí para quem trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, né? Interessante. Bacana. Tem muita procura, né? A CETESB tem muita procura. Sim. Pessoal do Brasil e de fora do Brasil. Então é importante a gente ter esse manual, sim, e foram muitas pessoas que participaram dentro da ESAS, muita gente contribuiu, não vou citar o nome de um de outro, porque sim, foram dezenas de pessoas que ajudaram a escrever. Eu participei de um capítulo, e do capítulo que eu participei já tinha lá pelo menos 20 pessoas, com certeza. Então, a gente dividiu em vários capítulos, cada um com a sua especialidade, podia participar de quantos quisesse. Alguns capítulos a maioria dos capítulos, na verdade, foram feitos principalmente pelo pessoal da CETESB, depois com revisão do grupo técnico da Câmara Ambiental, então a gente teve participação, todo mundo participou na revisão, mas 2 ou 3 capítulos foram escritos basicamente do zero, aí, de novo, pela ESAS, para depois ser revisado no grupo técnico da Câmara de Meio Ambiente, né? Na Câmara de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Muito legal. E sobre a formação dos profissionais, que é bastante importante, algumas pessoas me perguntam, poxa, será que não tinha que ter algum tipo de certificação, sabe, do aluno? Porque a ESAS e o SENAC promovem vários cursos, né, dos encontros técnicos e tal. Será que não tinha como ter um tipo de certificação? O cara acumula créditos, uma acreditação do profissional, uma certificação do profissional ou da empresa. Você vê uma possibilidade de acontecer isso? É um tema bem delicado. Existem alguns programas fora do Brasil exatamente sobre isso. Nos Estados Unidos tem alguma coisa, a Austrália tem alguma coisa. A gente tem uma questão que aqui no Brasil, que existe o CREA, né? Ou CRBio, ou CRQ, que são as entidades responsáveis por qualificar ou não uma pessoa para trabalhar numa determinada área. Certo. Qualificação profissional é um pouco delicado, né? Você está avançando
em uma outra seara que não é responsabilidade da associação, né? Lutar por isso. Qualificação das empresas, eu acho que é bem aceitável essa discussão, né? Já conversamos bastante sobre isso. Todo tem um lado pró e contra na certificação das empresas, como é a questão da 17025. Hoje você não faz mais uma amostragem sem estar certificado na 17025. Sim. Você pode ser profissional registrado no CREA, mas se você tiver 17025, né, ISO 17025, você não vai poder, a tua coleta não tem acreditação pelo Inmetro. Então, isso sim é discutível. Isso sim a gente pode conversar. Essa discussão, ela vem já há um bom tempo, não é de hoje. Eu confesso que eu balanço entre momentos, eu acho que isso pode ajudar, momentos isso eu acho que só vai gerar custo e não vai melhorar a qualidade. Eu acho que o que falta é trazer tecnologia da informação para o nosso mercado. E com isso, você conseguir ter mais confiança, mais rastreabilidade, enfim, mais de tudo, né? Eu acho que isso talvez seja o que a gente não vê ainda, se vê muito pouco, né? São milhares e milhares e milhares e milhares, para não falar milhares, são milhões ou bilhões de dados que são gerados anualmente na área de meio ambiente. Vamos falar de meio ambiente em geral, né, que eu só lembrando de estar batendo papo, o meu histórico na área de meio ambiente está relacionado com gerenciamento de áreas contaminadas, mas a ESAS é muito maior do que isso. Né? A ESAS boa parte dos licenciamentos feitos no Brasil são feitos por empresas associadas à ESAS. Quantos milhões, bilhões de dados essas empresas não coletam todos os anos, né? Não só por licenciamento, mas depois com acompanhamento, enfim. E esses dados, eles não estão disponíveis de uma maneira amigável. Então, eu acho que a questão da tecnologia da informação, ela pode trazer muito mais confiabilidade do que uma certificação por uma certificação. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. A amostragem de água subterrânea, que exige a 17025, você vai ter que confiar em tudo que aquela pessoa está escrevendo no papel. Se a gente tivesse um sistema totalmente informatizado, talvez a gente tivesse... Vazão da bomba, o nível d'água, os parâmetros, estava tudo já... Né? Tudo já muito mais de uma maneira que, olha, não tem como... Olha, o técnico que foi para campo é esse técnico. Não foi. Ele teve dor de barriga e mandou o irmão dele. Só que o irmão dele não tinha o treinamento certinho ainda. Então, como que esse cara está fazendo? Né? E aí, a gente não consegue realmente ver tudo isso, né? Apesar de estar registrado, tá lá, enfim, mas você vai ter que correr atrás. Pegar a ficha de campo do cara, nossa senhora. Você vê a CETESB mesmo, discutindo, manda para o CREA, manda para não sei aonde, porque a empresa está fazendo, falou que fez isso, e aparentemente o laudo está estranho. Quer dizer, com tecnologia da informação, isso a gente já tirava da frente, talvez funcionasse muito melhor do que a certificação pela certificação, sabe? Eu acho que poderia fazer de outra maneira, com custo muito mais baixo, sabe? Mas eu acho que é uma discussão importante, né? E não é a questão só não é a questão da certificação, a questão é a confiabilidade nos dados que estão sendo gerados, a confiabilidade da equipe técnica de campo, se aquela pessoa está bem qualificada para coletar esse dado, porque se não tiver esse dado não serve para nada. Eu acho que essa discussão, sim, acho que ela é extremamente importante, eu acho que tem muita coisa para ser melhorada no mercado de meio ambiente em geral, né? Não só gerenciamento de áreas contaminadas, mas o mercado as questões ambientais em geral. Tem muita coisa que precisa melhorar. Você vê toda hora aí na mídia, desmatamento, você fala, garimpeiros na Amazônia, desmatamento, legal. Aí os caras vão lá, você vê no Jornal Nacional, baita do área desmatado, aquelas cores, parece o arco-íris,
tem lá na água, sabe-se lá o que jogaram ali. Aí vai lá o Polícia Federal, se fosse Polícia Federal, Exército, lá, pum, põe fogo. Põe fogo, acabou? Põe fogo no caminhão, põe fogo no trator, acabou? E aquele passivo todo que ficou lá, Sim, né? sim. Por que ninguém está discutindo Sim, isso? pois é. Pois é muito grande, né? É um negócio gigantesco. Enorme, porque todo esse desmatamento que foi feito para mineração, exploração ilegal, garimpo ilegal, enfim, seja ele o que for, tem um impacto muito maior que não está sendo recuperado. Sim, Muito maior. Sabe-se lá se aquela região, quanto tempo que vai demorar nossa, para uma floresta poder voltar a crescer naquela região, sabe-se lá que tipo de contaminação que tem. sim. Né? Que animal que vai conseguir voltar a sobreviver lá? Qual o impacto para o meio ambiente disso? Esse tipo que eu acho que eu falo que as informações elas acabam ficando muito Soltas, né? Esparsas. soltas, muito soltas, muito soltas. Como é que você vê o que há de vir aí no futuro do gerenciamento de áreas contaminadas para os próximos anos? A gente tem visto nos últimos meses assim uma pequena crise em alguns setores que atuam com áreas contaminadas. Empresas de sondagem, por exemplo, tiveram alguns contratos interrompidos, máquinas paradas e tal. Algumas empresas pontualmente também acabaram demitindo pessoas. Tudo bem, tem outras empresas contratando outras pessoas. Por outro lado, tem empresas grandes de outros setores comprando empresas do nosso setor, né? Enfim, como é que você vê o próximo período aí, os próximos 3, 4 anos aí dentro do GAC? Acho que é normal tudo isso. Como todo setor, né? Você tem altos e baixos. Não poderia ser diferente. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente teve um boom agora, mas nós tivemos um boom em 2008, se eu não me engano, se não me falha a memória, 2008, quando teve a crise internacional. Sim, 2008, né? 2009, sim. 2008, 2009 foi zero. quando de repente a gente teve alguns mega projetos que começaram a fazer aqui no Brasil. Se pegar em 2008, se eu não me engano, posso estar errado, 2008, você teve alguns contratos muito grandes de indústria de petróleo, da indústria de mineração. Sim. Da noite para o dia, a gente não tinha profissional para atender Sim. a demanda que apareceu. Sim. Então, aconteceu, um monte de gente contratando, os preços lá na lua, e de repente, pum, não tem nada de novo. Sim. 2015, 2016 foi bem, bem ruim. Eu já vi, desde que eu estou nesse mercado, eu já vi várias vezes esses mega contratos acontecendo e de repente esses mega contratos não existem mais. Né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente tá numa crescente, né? Isso que você comentou, né? A indústria, algumas indústrias em específico, talvez o setor químico, ele está tendo um impacto importante nos últimos anos, pelo menos aqui no Brasil. E isso refletiu muito na demanda de trabalho que essas empresas contratam da área de meio ambiente. Né? A gente nunca pode esquecer que, principalmente, a questão toda de gerenciamento de áreas contaminadas, ela está relacionada ao custo. Né? Então, tem coisa que realmente você tem que fazer, não tem jeito. Mas tem coisa que, se não fecha a conta, o cliente vai segurar, vai tentar empurrar. Faz o seguinte, olha, em vez de resolver, vamos gerenciar. Tá? Que, olha, tem uma contaminação dentro da minha indústria, eu ia vender essa indústria, ou ia aumentar minha planta, aumentar minha produção, e não vou mais aumentar minha produção, então essa área que está contaminada, eu vou continuar gerenciando ela. Ela estava no plano era remediar para transformar em outra coisa, não vou mais. Sim. Então segura. E realmente sempre tem uma ou outra empresa que acaba que tinha boa parte dos negócios com essas empresas que acabam sofrendo mais, né? Mas, de maneira geral, eu não vejo, eu falo assim,
falar pela minha empresa, a gente vem num crescimento sólido dos últimos anos, sem grandes flutuações. Às vezes um ano você tem um faturamento um pouco maior, o outro um pouquinho menor, mas assim, numa constante Certo. de crescimento, números de projeto, por exemplo, te dar um exemplo, eu falei do processo térmico, né? 2013, 2014 tinha um projeto. Aí 2016, 2015 vai para dois, aí fica com dois, aí de repente um ano volta a só ter um ou dois, e aí nos últimos anos você vê, já são três ou quatro, aí de novo três ou quatro, cinco, né? Então você vê que tem, apesar de ter uma flutuaçãozinha, você tem uma Tá flutuando crescente pra cima, importante assim. aí, você tem uma crescente importante aí em números de projetos, né? O fato de hoje, assim, o ano passado, comparado com esse ano, ficou muito parecido o número de contratos, de projetos, né, de tamanho de projetos. Ora é indústria, ora é uma determinada Construção, indústria, né? ora é construção civil. Tem uma pergunta, falou, pô, já estava conversando com alguém e falou, mas o processo térmico cresceu tanto por quê? Por causa de uma demanda da construção civil. Falou, olha, há 4, 5 anos foi. Hoje está muito equilibrado. Uhum. A gente tem bastante projeto que é para, eu diria que até passou um pouco no passado recente, a gente teve mais projeto para a indústria, de realmente, olha, eu quero remediar, quero parar de gerenciar, quero usar uma técnica um pouco mais agressiva para remover mais massa, sem ter a projeção de fazer mudança de uso. Agora volta, porque aí você tem o sobe de 10 também do mercado imobiliário, que só vai tiver para quem vender apartamento lá na frente, né? Ou, de novo, a gente vê o mercado imobiliário considerando realmente algumas áreas aí. Hoje eu diria que está bem equilibrado, mas você vê que cada hora é um, mais com crescimento, né? Então, acho que é a mesma coisa que você comentou. Olha, talvez essa indústria, determinado setor, indústria química, teve uma queda importante, mas outros setores, no nosso caso, né, como indústria, como empresa de remediação, os outros setores acho que compensaram essas dificuldades são pontuais, eu diria, né? São coisas pontuais. E surgem coisas, né? Cada hora surgem novas demandas, né? Monitoramento, vou dar um exemplo, monitoramento ambiental antes de Brumadinho e Mariana era feito de um jeito. Hoje é feito totalmente diferente, né? Tem um monte de tecnologia que migrou e preocupações que não se tinham, que hoje se tem, não necessariamente relacionada ao gerenciamento das áreas contaminadas, mas mais a prevenção, né? E que envolve todas as empresas de consultoria. Então, tem um monte de empresas de consultoria que tem uma demanda hoje de trabalho que não existia há 4, 5, 6 anos, porque não existia essa demanda. E isso vai acontecer agora com outros contaminantes que vão acabar, já estão aqui, a gente só não não olha para eles, só não está investigando, só não olha para eles ainda, que é o caso do PFAS, né? Que fora do Brasil, eu diria que representa fácil mais da metade do valor empregado em áreas contaminadas. Então, quando que isso vai chegar aqui? Não sei, mas vai acontecer. E não é que os outros sumiram, não, é um problema novo. E nós temos que lidar com esse problema novo. Né? Então, essas novas demandas acabam surgindo também, né? Então, isso faz com que você tenha mais demanda, enfim, precisa de mais gente para trabalhar, enfim. Então, no curto prazo, você não vê possibilidade de retrocesso, né? Tipo, não vou mais olhar para áreas contaminadas, vamos largar isso aí para lá. Marcão, acho que isso só aconteceria se os órgãos ambientais, de maneira geral, fizessem vistas grossas, Ministério Público fizesse vistas grossas, o que eu acho pouco provável, né? A gente tem algumas coisas importantes que eu acho que a gente tem no Brasil, e uma delas é a questão da questão da lei ambiental não poder retroceder
Uhum. Então, se eu estou aqui, eu não posso dar um passo para trás, Uhum. né? Isso é inconstitucional. Isso, isso é para gente, como sociedade, eu acho que é uma coisa muito legal, né? É uma regra muito boa, mas sempre tem, muda governo, um dá mais ênfase para uma coisa, outro dá mais ênfase em outra. Eu sinto que, eu vou falar só da minha experiência de como contato, dos contatos que eu tive no mercado assim, de 6, 8 anos para cá, que eu estou mais ativo aí na ESAS, os últimos 3, 4 anos, né, sem contar o ano de 2023, mas os últimos anos foram os anos que a gente mais discutiu áreas contaminadas. A gente pode citar uma série de coisas que aconteceram, mas eu senti que a gente discutiu muito. Esse ano em específico, eu não sei se ainda não retomaram, mas eu senti muito pouco enfoque no gerenciamento de áreas contaminadas, de maneira geral, não só federal como estadual. Eu acho que a gente poderia ter dado mais atenção ao discutido melhor o gerenciamento de áreas contaminadas. Eu acho que a gente poderia. Eu sei que tem todas essas mudanças, talvez o ano que vem retome de uma outra maneira. As coisas precisam se acomodar, né? A gente teve mudança Sim. de governo, tanto federal quanto estadual. Então, acho que as coisas precisam, as pessoas que entram precisam entender como que vinham e retomar, mas acho que a gente, esse ano, de maneira geral, o meu sentimento é que a gente poderia ter feito muito mais. A gente poderia ter feito muito mais do que a gente fez. Muito mais mesmo. Legal. Tiago, queria que você indicasse aí para os ouvintes aí um livro, não precisa ser do GAC, um filme, alguma coisa aí que você queira deixar de dica pro pessoal aí. O filme do GAC acho que não pode deixar de ver, né? Que é Sim, com o, certeza. o Dark Waters, né? Que em inglês, acho que em português é Uma Verdade Inconveniente, alguma coisa. O Preço da Verdade, né? Isso, O Preço da Verdade. Para quem está tentando, para entender o que é o gerenciamento de áreas contaminadas, antes desse clássico do cinema, que é da Erin Brockovich, né? sim, Que, sim. assim, ela fez lá atrás o que a gente está fazendo hoje, Sim, né? sim. É, Preliminar, né? Avaliação preliminar, é isso, investigação, tudo. exatamente isso. Nem sabia o que era e ela já estava fazendo, né? Mas eu acho que tem uma frase muito interessante que acho que eu gravei para mim Uhum. nesse último filme no Dark Horse, que num determinado momento uma das pessoas fala assim, para falar muito para não dar spoiler, mas uma das pessoas fala assim, olha, é, empresas são pessoas. E assim, quer dizer, não existe a contaminação de empresa A, B, ou C, ou D, ou I. Não. É uma política Uhum. adotada por uma empresa, que óbvio que tem todos os seus, tem suas metas, enfim, mas que são conduzidas por pessoas. Sim. Então, se todas as pessoas entenderem da necessidade da gente gerenciar os nossos passivos, seja eles quais forem, né, de uma maneira mais sustentável e que não exponha outras pessoas e que minimize os riscos, as empresas vão começar a contratar esse tipo de serviço. Quer dizer, assim, é cultural, é cultural, é uma mentalidade, né? Uhum. Então, assim, não existe que A, B ou C empresa é vilão, né? Eu acho que empresas são pessoas e refletem o nosso momento como sociedade, né? No filme ele começa, empresas são pessoas e essas passaram do limite, ou enfim, determinando exatamente qual que é a frase. Eu acho que esse é que que eu acho que é o conceito, né? Que acho que não adianta falar em livro de A, B ou C. Uhum. Eu gosto de ler, eu leio bastante, assim, livros em geral, mas eu gosto, eu sou mais fãs aí dos livros de autoajuda ou livros, assim, para questão mais espiritual, né? Uhum.
A mensagem é o que nós queremos como sociedade, independente de como que a gente vai pagar essa conta lá na frente, né? O que que a gente espera como sociedade? O que que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? O que que a gente quer deixar para os nossos netos? Em que momento que a gente vai aceitar essas mudanças que às vezes são difíceis, Sim. né? Mas que o nosso dia a dia está muito relacionado a isso, né? Que é o que que a gente espera como sociedade, o que que a gente entende como sociedade, né? O que que a gente, eu acho que isso que é o equilíbrio, né? Eu enfim, como sociedade, eu não quero que uma empresa seja obrigada a investir o que ela não tem e quebre a empresa para poder resolver um problema ambiental. Mas eu também não quero, como sociedade, que exista um problema ambiental que não está sendo gerenciado. Então, esse equilíbrio, de novo, como sociedade, que é o que eu espero. Como que nós vamos resolver? Sei, cada caso é um caso, Sim. se precisa de ajuda de todo mundo, se precisa, não sei, cada caso é um caso, não sei se existe, nem sei se existe uma regra que a gente deveria adotar para todos os casos, mas eu acho que é isso, né? Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar de todo mundo refletir é o que que nós esperamos como sociedade. Não adianta a gente querer uma coisa muito acima do que a gente tem até capacidade, tecnologia para entregar, e também não queremos nada que fique uma coisa aquém, que amanhã a gente vai deixar um problema que a gente não sabe o que esse problema vai trazer, Sim. né? Ou que a gente já sabe que pode trazer um problema sério. Então, pegando um paralelo aí com essa questão que foi discutida por muito tempo, do Ministério Público, com até onde que vai uma remediação. Pô, a remediação tem que ir até onde tecnicamente é viável, né, que a gente consiga fazer de uma maneira que a gente também seja também sustentável, né? Não adianta de repente eu tô fazendo uma remediação, já atingi metas, não vou nem discutir a questão da saúde humana, que você comentou, né, que isso é prioridade, não tem como você conviver com risco, é inaceitável. Mas se eu fizer um pouco mais, eu estou ajudando ou eu estou tendo um impacto maior no meio ambiente, né? Acho que essas perguntas que a gente tem que começar a se fazer como sociedade, né? O que que a gente quer? O que que a gente quer deixar? O que que a gente espera lá na frente? A gente espera o que a gente esperar é o que nós vamos ter que colocar na equação Sim. para caber no bolso de todo mundo, né? Acho que esse é o recado assim que eu deixaria. E também não adianta a gente forçar demais uma coisa que precisa forçar demais. Quantos bilhões de dólares foram gastos nos Estados Unidos e para praticamente não avançar? A gente não pode aprender com isso e falar, peraí, esse recurso não pode ser melhor aplicado de uma outra maneira, né? Ou trazendo para nossa realidade, quantos milhões de reais ou quantas centenas de milhares de reais nós vamos ter que gastar numa remediação para depois falar, puxa, podia ter investigado melhor, né? Não vale a pena a gente, né, investigar um pouquinho melhor, né? Não vale a pena se programar, entender o que a gente quer para depois a gente dar esse próximo passo. Então, acho que o recado para quem está entrando, né, e para quem está na área, e aí, de novo, é uma coisa, tirando o Thiago, empresário, né, que lógico que quero vender meus projetos de remediação, mas aí o nosso lado mais, que é onde eu vejo que a ESAS deve representar, né, e é o interesse maior, é o Certo. interesse da sociedade, nós como sociedade, nós temos tecnologia, legal, se a gente tem tecnologia, a gente consegue fazer. Eu acho que esse é o Balanço. principal para quem está entrando, né? Acho que é o equilíbrio, né? Temos, a gente consegue fazer coisa, vamos fazer. Se a gente consegue, podemos gerenciar melhor? O que que falta para a gente gerenciar melhor? O que que falta para o órgão ambiental ter gerência melhor? São ferramentas? A gente consegue ajudar de alguma maneira? Nós, como sociedade? De maneira geral. A ESAS como instituição, a Doxor como empresa, são as outras entidades parceiras, né? Como que a gente consegue contribuir Sim. para
para que, sabe, para que a gente enderece o problema que a gente sabe que a gente tem e que a gente entenda que é um problema da sociedade. Não é ninguém, acho que salvo uma ou outra que pode ter alguém mal intencionado fazendo alguma coisa, mas de maneira geral, essas contaminações que nós temos hoje não são, em regra geral, feitas propositalmente, né? Feitas intencionalmente. Mesmo as que podem ter acontecido, mesmo sabendo já do problema ambiental, que pode ter tido um vazamento ou outro, mas talvez não tenha sido intencional, né? Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue chegar numa equação que, né, que como sociedade, a gente lá na frente vai colher frutos positivos disso? Bom, Thiago, assim, agora chegamos ao final, né? Agradeço a sua presença aqui e as últimas palavras são suas. E lembrando, nós gravamos isso aqui no final de 2023, né? Mas esse episódio só está indo ao ar aqui em janeiro de 2024. Então, para as últimas palavras aí, para as palavras finais suas desse podcast, fale o que quiser e dê uma mensagem para os ouvintes para 2024 mais divertido. Marcão, super obrigado pelo convite. Sim, você é uma dessas pessoas que, sabe, que fazem a diferença. Eu tinha um chefe antes de montar a minha empresa, né? A pessoa trabalhava e falava assim: olha, existem 2 tipos de pessoa no mundo: as pessoas que fazem acontecer e as pessoas que perguntam o que aconteceu. Quem que você quer ser? Quando ele falou isso, eu falei: já sei, já entendi o recado. Assim, você é uma dessas pessoas, ponto fora da curva, que fazem as coisas acontecerem. Isso é muito importante, essa troca de informação, enfim, cada um tem o seu papel. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, sabe que eu adoro bater papo sobre o nosso mercado, enfim, estou sempre à disposição. Obrigado a todo mundo aí por ter ouvido, espero que todos tenham, enfim, um super ano de 2024. Eu acho que o ano 2024 ele vem com altas expectativas no mercado de meio ambiente em geral. Uhum. Gerenciamento de áreas contaminadas, que é o que eu tenho mais contato. Eu acho que vai ser um ano com muito trabalho mesmo, para todos os setores aí do gerenciamento de áreas contaminadas, consultoria, laboratórios, enfim. Universidades, cursos, acho que vai ter muita coisa acontecendo. Aproveitem, né? Acho que tem muita coisa para acontecer. Enfim, estou à disposição, Marcão, sempre que você precisar, para a gente bater papo. Obrigado, super obrigado pelo convite, um beijão aí para todo mundo, que todos tenham um ótimo 2024, tenho certeza que vai ser. Valeu, Thiago, obrigado. Valeu, Marcão, um grande abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Espero também que vocês tenham visto a importância da ESAS como associação que representa as empresas do nosso mercado do GAC. Veja como ela tem voz e vez na sociedade, sendo chamada por vários interlocutores importantes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, CETESB, órgãos ambientais diversos, entidades de classe de indústrias e tal. E o papel do Thiago nisso foi fundamental, como vocês ouviram aqui. Volto a falar aqui da possível associação dos trabalhadores e trabalhadoras do GAC, que venho falando há algum tempo aqui, ideia do meu amigo Alain Humberto, que poderia fazer um papel equivalente, aí mais do lado de baixo do GAC, aí, né, dos trabalhadores do chão de fábrica ou do solo de fábrica. Né? Essa associação viria não para dividir com a ESAS, não para combater a ESAS, muito ao contrário. Se essa associação ficar de pé, ela vai vir para somar, para dar laços, né? Não dar nós, dar laços e construir pontes aí entre vários atores do mercado. Bom, mas voltando aqui ao Thiago, o papel dele foi fundamental para que tudo isso acontecesse, né? Isso aconteceu muito por conta por essa proatividade dele que vocês ouviram aqui, essa visão além do alcance que ele tem, essa capacidade de interlocução e uma característica que tem muito a ver com a paixão dele, né? A engenharia, sintetizar o problema e tirar o problema da frente, resolver, pegar os pontos principais e transformar esses pontos principais em um consenso. Não é nem um pouco fácil fazer isso, como vocês devem imaginar. Por isso, com certeza, aquele moleque maluco que só contava com a cara, a coragem e o conhecimento
É um dos que nunca pergunta o que aconteceu, porque ele sempre busca fazer acontecer. Agradeço mais uma vez ao Thiago pela belíssima conversa, imagino que todo mundo aqui gostou. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a IBP Brasil. Agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. E claro, agradeço a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, compartilham, enfim, que nos ouvem aqui. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco, aqui no podcast, na newsletter, todos os domingos a gente manda uma newsletter por e-mail para vocês, no Spotify, YouTube e também nas redes. Instagram é @ECDambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.